Boa tarde, meus queridos. Mais uma vez aqui estamos juntos para mais uma aula de física sobre eletromagnetismo. Já começamos a ver esse assunto já tem mais algumas semanas. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Agradecer a Deus. Meu Deus, meu Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar de Ti, de Te agradecer, Senhor, pelos nossos estudos, Senhor, por tudo que conquistamos até aqui. Te apresento a vida de cada aluno, Senhor, conduz a vida deles e que eles possam, meu Pai, Te buscar e Te honrar todos os dias. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós já começamos a falar sobre campo magnético e hoje vamos dar continuidade. Só que hoje nós vamos começar a trabalhar com um campo elétrico gerado em um fio ao redor deste fio. Lembra lá que o Oersted percebeu que quando ele aproximou a bússola, quando ele pegou a bússola e aproximou de um fio por onde estava passando corrente elétrica, ele percebeu que essa bússola se movimentava. Tranquilo? Vou repetir. Oersted que ele percebeu que ao aproximar uma bússola de um fio por onde passava a corrente elétrica, essa bússola se manifestou. E o que ele percebeu? Opa, a bússola só se movimenta quando tem um campo magnético. Então ele percebeu que ao redor do fio por onde passava essa corrente, ali tinha um campo magnético. Tranquilo? E isso nós vamos ver em mais detalhes aqui agora. Ó. Campo magnético gerado por corrente elétrica, que foi justamente aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Observa o seguinte, pessoal. Tu observas que aqui eu tenho uma corrente elétrica passando aqui, ó. Tá? Uma corrente elétrica aí que está vindo deste lado, passando por toda a extensão desse fio. Tranquilo? Só que tu vai perceber que ao redor aqui, ó, tem essas linhas que estão fazendo uma curva, estão circulando este material. É estas linhas que fazem essas curvas, que estão girando, vamos colocar assim para ter um entendimento melhor, é que vai ser o meu campo elétrico. Meu campo magnético. Beleza? Então, vamos dar uma aqui para baixo agora, ó. Campo magnético gerado pela corrente em fio reto e longo. Então, vocês imaginam aí um fio reto e longo. Tranquilo? Imagina que nesse fio está passando por ele uma corrente elétrica. Bom, se está passando uma corrente elétrica, ao redor dele vai ter um campo, vai ser gerado o quê? Um campo magnético. Eu tenho um fio comprido e reto, então ao redor deste fio vai ser gerado um campo magnético. Então ele diz o seguinte, que as cargas elétricas em movimento, ou seja, corrente elétrica, criam um campo magnético na região do espaço onde circundam. Então imagina que elas estão passando por esse fio, então quer dizer o seguinte, que vão gerar um campo magnético ao redor deste fio. Tranquilo? Olha só, aí nós vamos brincar com a questão da regra da mão direita. O que é que a regra da mão direita me diz para a gente poder ter o entendimento mais fácil? Olha só, imagina aqui que eu tenho o meu fio por onde está passando a corrente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, simplesmente esses 4 dedos vão circular este fio e o meu polegar vai estar apontando para cima. Isso significa dizer que a corrente está vindo aqui, ó, neste sentido. Tranquilo? E o campo elétrico está circulando aqui, ó. Beleza? Ao redor. Então, esses 4 dedos aqui, eles simbolizam o campo magnético, é campo magnético, e este dedo aqui, o meu polegar, está simplesmente identificando quem? A corrente elétrica. E se caso for para baixo? Olha só. Campo magnético, e agora a corrente aqui, ó, o campo magnético está aqui. Corrente elétrica para baixo, campo magnético está circulando. Presta atenção, pessoal, vocês estão lembrados que eu tenho esses 2 símbolos, né? O X e o pontinho. Esse pontinho aqui, ó, esse cara significa dizer que está saindo, tá? O campo está saindo. E aqui ele está dizendo que o campo está o quê? Entrando. Beleza? Não pode esquecer desse detalhe, tá? É uma questão fundamental. Então, quando eu vejo uma bolinha
que tem um X dentro dela, o campo está entrando. Quando eu observo uma bolinha que tem outra bolinha dentro dela, é porque o campo está de saída. Tranquilo? Então, olha aqui. Continuando, nós vamos ver isso aqui agora, a fórmula. No fio longo e reto. No fio longo e reto, a fórmula diz que o meu B, tá? Que é o meu campo magnético, é igual a μ. Quem é o μ? É a permissividade magnética no vácuo. E ele tem um valor, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Vezes a corrente elétrica, que está aqui, e vezes sobre quem? 2πr. Quem é esse R? É o raio, tranquilo? Que a gente vai ver, ou seja, a distância que ele vai estar aqui, um ponto desse campo vai estar em relação a esse fio, beleza? Então, tu imagina aqui, ó, que eu tenho aqui um fio, e eu tenho um ponto P aqui qualquer. É essa distância aqui que ele vai chamar de R. Tranquilo? É essa distância desse ponto em relação a este fio. O B é o meu campo elétrico, como vocês podem ver aqui, ó. O B é o meu campo elétrico, tá? O I é a minha corrente elétrica. Agora eu vou aproveitar e já vou colocando para vocês a unidade de medida aqui, ó. O B é o campo elétrico, unidade de medida, tera, que é representado pela letra T. O I é a corrente elétrica, que é representada por quem? Pelo A de ampere. E distância do fio ao ponto P, que é o meu R. Qual é? Pode estar em centímetro? Pode. Mas aí quando tiver em centímetros, eu tenho que transformar para o Sistema Internacional de Medida, que é quem? O metro. Tranquilo? Então vamos lá, vamos lembrar. Num fio reto e longo, o meu campo magnético vai ser quem? Vai ser a permissividade. Vai ser a permissividade vezes a corrente elétrica dividido por quem? Por 2πr. Esse R é quem? Esse R é quem? É a distância do fio ao ponto P. Beleza? Tem uma observaçãozinha aqui para vocês, ó, que eu coloquei, uma observação bem de boa, que diz o seguinte. Olha só. Cargas elétricas em repouso possuem apenas campo elétrico. Pessoal, isso aqui é fundamental saber disso, tá? Cargas elétricas em repouso produzem apenas campo elétrico. Ah, professor, quer dizer que se a carga estiver em repouso não tem campo magnético? Não. Quem é que tem campo magnético? São as cargas elétricas em movimento. Olha, ó, pode esquecer disso, né? Leve isso para a prova, tá? Vem com a gente aqui do desafio que tudo vai dar certo. Olha só. Campo magnético gerado por uma espira circular. Imagina algo redondo, né? Um circular, a gente já está entendendo que é algo que está. Só que tu imagina que ele vai ter esse formato. Tem esse desenho aí, mas imagina aqui que eu vou fazer esse desenho aqui para vocês também. Então tu imagina que ele tem esse formato, ó. Pronto. Esse formatinho, o que é que vai acontecer? A corrente vai entrar por algum lado. Pode ser por aqui ou por aqui. Então, tu imagina que a corrente entrou aqui. Tá? E então, o que é que ela vai fazer? A corrente simplesmente vai circular isso aqui, ó. E vai sair pelo outro lado. Tranquilo? Simples assim. Beleza? Aí tu vai ver que tu tem aqui, ó, o centro. Para cá eu vou ter o que eu chamo de raio, né? Olha só, pessoal, presta atenção. O campo magnético, ele está para cima aqui, ó, está subindo, tá? Não está fazendo esse movimento. Então, tu segura aqui, ó, presta atenção, segurou. Então, o campo magnético está aqui, ó, beleza? Então, olha só. Quando eu tenho uma espira, eu tenho que pegar simplesmente assim. Imagina que isso aqui é o início da espira, ela vai dar a volta aqui. Então eu vou segurar aqui, ó, presta atenção, olha o campo magnético aqui, ó, campo magnético, e olha para onde está a corrente. Tá percebendo? Então o campo magnético está aqui, ó, tá fazendo esse movimento, tá de saída aqui, ó, tá percebendo? E a corrente tá indo para cá. Mas se eu fizer o contrário, ela vai, se eu fizer assim, chegar lá do outro lado para sair, ó, ele já está fazendo esse movimento e a corrente está para o outro lado.
Então, pessoal, é essencial tu saber fazer essas brincadeiras, tranquilo? É essencial tu saber identificar se o campo elétrico está entrando ou se está de saída. Sempre percebendo lá, se eles forem bacana contigo, como é a maioria das provas do Enem, eles vão colocar os símbolos para ti, do xizinho e do pontinho. Xizinho está o quê? Entrando. O pontinho está saindo. Beleza? Então, numa espira circular, tu já vai observar aqui que eu tenho que o meu campo elétrico é quem? É a minha permissividade magnética vezes a corrente dividido por 2R. Olha só, pessoal, é um pouco diferente, percebeu? Que existe uma diferença entre a fórmula de um fio reto e longo para a fórmula de uma espira circular. O que é que diferencia? Que na espira circular eu não tenho o valor de π embaixo. Eu não tenho. Presta atenção, no fio reto e longo é 2πr. E aqui eu só tenho 2R. Tranquilo? Então essa é a diferença. Por que o senhor está falando isso, professor? Cara, tu tem que saber essa fórmula, porque se tu levar uma fórmula errada, imagina que tu vai resolver uma questão que tem espira circular, mas tu não lembra e tu pensa que é a fórmula do fio reto e longo. Tu vai utilizar quem? O π, ou seja, vai dar um valor errado. Entendido? Então a gente tem que ter muito cuidado. E como eu observo aqui, ó, aqui eu já tenho quem? O meu campo elétrico, que aqui eu já falei para vocês, é unidade de medida dele é a Tesla. Corrente elétrica, que a unidade de medida dele é o ampere. O raio, que no sistema internacional é metro. E a permissividade, que já está dando aqui, ó, Tesla vezes metro dividido por ampere. Tá? Pessoal, esse valor aqui, ó, da permissividade magnética no vácuo é fixa, tá? É uma constante, 4 vezes 10 elevado a menos 7. Detalhe, se caso ele der na prova, começar a resolver as questões, presta atenção, começou a resolver as questões com vocês, começou a ler o comando e ele não disse nada em relação qual é o meio, é porque ele está considerando que o meio é o vácuo. Aí vocês têm que levar esse valor, tá? Ele pode dar ou não. Então vocês já gravem esse valor. A permissividade no vácuo ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Beleza? E agora nós vamos ver aqui, ó, no centro da espira, bem aqui, ó, bem aqui no centro da espira, o vetor indução magnética B tem as seguintes direções. Então, olha as características, presta bem atenção. As características. Olha aqui as características do vetor indução magnética aqui no centro, na espira. A direção dele, direção perpendicular ao plano, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. É isso que ele está falando. A direção do campo do vetor magnético é perpendicular, ou seja, é isso aqui, ó. Deixa eu dar um... Ele está simplesmente falando isso aqui para mim, pronto. Um ângulo de 90 graus. Esse é o desenhinho que a gente coloca. Beleza? Sentido. Determinado pela regra da mão direita. É aquilo, é por isso que é importante saber a regra da mão direita, para saber o sentido que o vetor está indo, que o vetor campo magnético está. Tranquilo? E a intensidade é calculado pela fórmula. Tranquilo, queridos? Agora vamos começar as nossas brincadeiras. Vamos começar a brincar, porque o que é que eu fiz? Eu coloquei, tem questões estilo Enem, tem questões do Enem, e essas questões vão ajudar a gente a fixar as fórmulas. Vai ter questões que a gente vai utilizar assim várias vezes a mesma fórmula, mas apenas para a gente poder exercitar porque é necessário. Vamos lá começar a brincadeira. Segunda aqui, ó, primeira questão. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes, então ele te dá uma corrente de 5 amperes, esteja percorrendo um fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética. Ele quer saber o B.
o vetor indução magnética, que é representado pela letra B. Num ponto localizado a uma distância, vamos chamar de R, uma distância de 2 centímetros. Ele pede para a gente adotar que a minha permissividade vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Preste atenção àquilo que eu falei para vocês, se caso ele não desse o valor do μ, eu tinha que saber. Se eu não desse o valor da permissividade, eu tinha que saber. Vamos fazer aqui o desenhinho para vocês entenderem essa situação. O que é que ele está falando para mim? Ele está dizendo o seguinte, que tem um fio, tá? Tem um fio aqui, ó. Beleza? Que está aqui, tem um ponto P. Tem esse ponto P, que vai ter essa distância. Essa distânciazinha, que chamou de R, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Ele quer saber quanto é que vai valer aqui neste ponto P o vetor indução magnética. Beleza? É isso que ele quer saber. Aí eu tenho que lembrar. Bom, vamos ver aqui, ó. Lembra? Qual das duas? Lembra aqui das duas fórmulas? Eu tenho da espira circular e eu tenho do corrente em fio longo e reto. Bom, se eu escolher errado, automaticamente eu vou errar a questão. Então eu já sei aqui que eu estou falando de quê? De um fio longo e reto. Então com isso, a fórmula vai ser essa aqui, ó. Meu vetor indução magnética vai ser igual a μ vezes a corrente elétrica dividido por 2πr. Professor, por que que não pode ser? Por que que não é a outra? Simplesmente porque a outra está falando de uma espira circular. É a forma de uma espira circular. Essa é a fórmula de quem? De um fio longo e reto. Então vamos começar. B vai ser igual ao μ, que vale aqui, ó. A questão deu para gente 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente elétrica, a questão disse para a gente que vale 5, então vezes 5, dividido por 2π, vezes quem? A distância, que é 2 centímetros. Bom, só que aí tem detalhe, está em 2 centímetros, eu não posso trabalhar em centímetros. Por que que eu não posso? Porque aqui, ó, tá vendo aqui? Tesla por metro está em metro. Então significa dizer que eu tenho que transformar centímetro para metro. Detalhe, pessoal, lembra da regra? Se eu for transformar aqui, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 2 centímetros vai ter quantos metros? Aí aquela famosa regra de 3, né? Então vai ser aqui, ó, 100x igual a 2 vezes 1, ou seja, vai dar 2. X vai ser igual a 2 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 0,02 metros. Bom, mas eu não vou perder tempo, eu nem quero que vocês percam tempo fazendo esse tipo de cálculo. A gente está exercitando, mas eu quero que vocês levem para a prova o seguinte: toda vez que eu for transformar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Acabou. Não precisa fazer essa regra de 3, divide direto por 100, que tu já vai ter a resposta. Isso significa dizer que se eu pegar 2 e dividir por 100, vai dar 0,02. Se eu pegar 5 e dividir por 100, vai dar quanto? 0,05. Acabou. Entendido? É assim que a gente tem que levar para a prova, para a gente ganhar, ter agilidade, para a gente ganhar tempo, não ficar perdendo tempo em questões bobas. Então vamos lá. Com isso, pessoal, eu já sei que agora aqui, ó, o meu raio, agora ele vale quanto? 0,02 metros. Posso colocar aqui? Posso. Só que vamos colocar, facilitar a nossa vida, eu já transformo esse cara para a potência de base 10, ó. Quando eu transformo isso aqui para a potência de base 10, fica 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso eu ensinei nas aulas de matemática logo no início das aulas. Por quê? Porque é necessário a gente saber fazer esse tipo de transformação para ajudar na hora de resolver as contas. Porque quando eu faço isso aqui, ó,
O R aqui vale 2 centímetros. Transformei para metro, deu 0,2 metros. Mas eu já coloco em notação científica, né? Que nada mais é que ficou 2 vezes 10 elevado a menos 2. Por que que eu faço isso? Olha só, vamos fazer a simplificação. Presta atenção. Vou cortar o π com π, que vai dar 1, né? Então, já passo o pachaco nele. Vejo que eu tenho 4 dividido por 2 e tenho 2 aqui, ou seja, 2 vezes 2, olha, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 aqui em cima, então eu já corto ele aqui com esses dois aqui, ó. Pronto. Quem foi que sobrou? Sobrou para mim esse cara aqui, ó. Então eu já sei que o meu vetor de indução magnética vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por quem? Por 10 elevado a menos 2. Então, meu vetor de indução magnética vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 7. Esse 2 aqui, ó, esse cara aqui, 10 elevado a menos 2, eu vou subir invertendo o sinal do expoente. Então, fica vezes 10 elevado ao quadrado. Aquela regra, né? Divisão de potência de mesma base. Então, olha, pessoal, com isso, o meu vetor de indução magnética vai ficar 5. Agora eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base, e a regra é conserva a base e somos expoentes, só que eu tenho um número negativo, então eu vou subtrair. Fica menos 7 mais 2, que vai dar exatamente menos 5 unidades de medida Tesla. Então essa é a resposta aqui, ó. Essa é a resposta. Ok? 5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Está aqui, ó. Alternativa. Tá bem aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Está aqui, ó. Letra D. Tranquilo? Isso é para a gente exercitar. Lembrando, essa continha que eu fiz aqui do lado, eu não vou mais fazer com vocês. Tranquilo? O que der para a gente fazer direto, a gente vai fazer direto. Para a gente não ficar perdendo mais tempo. Vamos lá. Segunda questão. Cara, essa segunda questão, eu coloquei ela pelo seguinte. Esse tipo de questão não vai cair no Enem. Coloquei apenas para a gente treinar. Tranquilo? Porque esse tipo de questão, ele está te dando para te resolver cada item, para saber se é verdadeiro ou se é falso. Esse tipo de questão, com cálculo, dificilmente, eu nunca vi. E eu acredito que eles não vão pôr. Tá? Então vamos começar a brincadeira aqui. Um fio retilíneo, bom, aqui, essa informação, retilíneo conduz uma corrente elétrica de 2 amperes. Então eu já sei que é um fio reto, então já sei qual é a fórmula que eu vou usar. Ele diz que tem uma corrente elétrica de 2 amperes. Então pronto, já sei aqui, ó, corrente elétrica de 2 amperes. 2 amperes. Marque a alternativa correta a respeito dos valores e características dos campos magnéticos criados em pontos próximos ao fio. Então vamos resolver item por item. Vamos primeiro para o item A. Ele diz o seguinte no item A. A uma distância de 5 centímetros, a uma distância no item A, vamos aqui, ó, a uma distância de 5 centímetros, o campo magnético, ele está afirmando para mim, ó. Ele não está perguntando, ele está afirmando que o campo magnético tem uma intensidade de 6 microtesla. Aí, para a gente poder saber isso, o que é que eu tenho que fazer? Calcular. Então, a gente faz aqui agora, ó. Vamos fazer bem aqui. Então, fazer em vermelho mesmo. Campo magnético vai ser a Mi vezes a corrente dividido por 2πr. Por que é 2πr? Porque é um fio reto e longo. Então vamos lá. O meu campo magnético vai ser... O meu Mi, ele não deu, mas eu tenho que saber que vale quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 7. A corrente, ele disse que vale 2. Tudo isso dividido por quem? Tudo isso dividido por quem? Por 2π. Ou ficou faltando
um dado bem aqui em cima, deixa eu ajeitar aqui. É 4π vezes 10 elevado a menos 7 e a corrente que vale 2. Tudo isso dividido por quem? Por 2πr. O R está bem aqui, ó, é o meu D, é uma distância D de 5 centímetros. Bom, eu transformando 5 centímetros, aquilo que eu falei, a gente não vai mais perder tempo fazendo transformação. 5 centímetros corresponde a quanto? A 0,05 metros, que em notação científica é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bom, isso aí é uma informação que eu tenho que saber. Beleza? Então já sabe, fica assim, ó, 5 vezes 10, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o meu campo vetor aqui, ó, olha só agora. Agora, pessoal, entra a brincadeira do pachaco, olha. Pachaco, pachaco. Pachaco, pachaco, né? 2 dividido por 2. Quem sobrou? Sobrou 4 vezes 10 elevado a menos 7. Sobre quem? Sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos botar aqui para cima. Então, o meu vetor agora vai ser quanto? 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Vezes 10 elevado a menos 7. Essa potência que está bem aqui, ó, eu posso subir invertendo o sinal do expoente. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 2. Então, ele vai subir ao quadrado. Então, meu vetor de indução magnética, olha, eu vou pegar esse 0,8 e multiplicar por 10 ao quadrado, que vai dar quanto? 0,8 vezes 10 dá quanto? Dá 8. Então, 0,8 vezes 10 ao quadrado vai dar quanto? 80. Então, fica 80 vezes 10 elevado a menos 7. Facilitar a nossa vida, só para a gente treinar. 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. Aí só faz desmembrar e fica vezes 10 elevado a menos 7. Aonde o meu vetor indução magnética vai ser 8 vezes 10. Aí, olha, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoente. Aqui vale 1, então 1 menos 7 dá menos 6 Tesla. Aí eu pergunto para vocês, qual era a questão lá? O que ele fala? Ele diz que vale menos 6 microtela. Ó, presta atenção, esse 10 a menos 6 é o micro, só que aqui ele falou que era quanto? 6. E aqui deu quanto? Deu 8. Então, por isso, essa alternativa está errada. Tranquilo? Essa alternativa está errada. A outra aqui, ó, a letra B, a gente vai colocar bem aqui em cima. O que é que ele diz na letra B? O campo magnético gerado por um fio possui mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento das cargas elétricas? Não, pessoal, isso não é verdade. O vetor, o campo magnético gerado por um fio, ele possui uma direção perpendicular ao deslocamento das cargas elétricas. Vou repetir para vocês. O vetor, o campo gerado, preste atenção, o campo gerado por um fio, ele possui uma direção perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus na direção do deslocamento de quem? Das cargas elétricas. Por isso, a letra B está errada. Tranquilo? Repetir para vocês. Por que não é verdade essa? Porque o campo elétrico gerado por um fio que possui uma direção perpendicular ao movimento das cargas elétricas. Anotem isso aí, tá? Por isso, a letra B está errada. Letra C. Vamos agora para a letra C. A letra C, o campo magnético gerado pelo fio possui formato circular e vale 8 microtesla a uma distância de 15 centímetros de um fio. Possui um formato circular, certo? Até aqui está certo, ele possui um formato circular. Você lembra lá aqui, né? Ele faz esse movimento, então ele circula o campo aqui, ó, o fio. Fica circulando ao redor do fio. Aí está correto. Agora ele vale 8. Ele vai valer 8? Pessoal, sinceramente, eu acho muito improvável.
né? Até porque eu já resolvi essa questão. Então vamos lá começar a brincadeira. Aqui, pessoal, tem um dado que está erradinho aqui, tá? Aqui, em vez de 15, na letra C, em vez de 15, ele vale 4, tá? Para facilitar o cálculo aqui, ele vai valer 4. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar de novo, olha. B vai ser igual a quem? Sempre a mesma fórmula, é fio. Então, μ vezes a corrente, dividido por quem? Por 2πr. Então, o meu vetor indução vai ser o μ, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente vale 2, dividido por 2, vezes o π, vezes a distância, que é 4 centímetros, que a gente está adotando como 4 centímetros, e 4 centímetros é a mesma coisa que 0,04, que transformando para a notação científica é 4 vezes 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Aí eu faço isso aqui, ó. Corto 4 com 4, o π com π, 2 com 2. Aí eu vou perceber que sobrou apenas isso aqui para mim, ó. O meu vetor de indução magnética vai ser 10 elevado a menos 7 sobre 10 elevado a menos 2. Então, olha só, o meu vetor de indução magnética vai ser... Agora aqui eu tenho aquela regra simples, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a primeira, e conserva de cima e multiplica pelo inverso da... Multiplica pela segunda, invertendo o sinal do expoente. Então, fica assim, ó. Vai ficar simplesmente assim. Eu vou repetir a de cima, que é 10 a menos 7, e vou multiplicar pela de baixo, invertendo o sinal do expoente. Está negativo, menos 2, então ele vai subir 2. Então, o meu vetor de indução magnética vai ser... Agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, vou conservar a base, que é 10. Só subtrair 7 menos 2 dá menos 5 Tesla. Então, com isso, eu percebo que a letra C, nessa segunda metade, está errado. A primeira parte está certa. O campo magnético gerado pelo fio possui formato circular? Sim. Mas a segunda parte está errada. Tranquilo? Letra D. Letra D. O campo magnético gerado pelo fio possui formato circular? Sim. E vale 8,5 microtesla a uma distância de 10 centímetros? A gente vai verificar de novo. É só para a gente treinar. Eu sei que essa primeira parte está o quê? Certa. Essa primeira parte aqui, certíssima. Não tem erro aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Ela está certa. Vamos só confirmar essa segunda parte aqui. Então, de novo, meu vetor campo elétrico vai ser a μ vezes a corrente dividido por 2πr. O vetor de indução magnética vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente é a mesma, vale 2, dividido por 2π vezes r. O r vale 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Pessoal, vou repetir para vocês, eu não estou mais fazendo essa transformação. Fiz na primeira questão e agora eu não estou fazendo. Por quê? Porque isso é uma questão básica da matemática, tem que saber fazer essa transformação. Transformar de centímetro para metro é só dividir por 100. Então, se eu pegar 10 e dividir por 100, vai dar 0,1. Beleza? E 0,1, se eu transformar para a potência de base 10, ó, esse cara aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, já fica aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Com isso, olha, esse 2 corta aqui com esse cara aqui, ó. Π com π. Beleza? Aí sobrou quem? O meu vetor de indução magnética vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 7. Esse 10 elevado a menos 1 vai subir invertendo o sinal do expoente. Fica 10 elevado a 1. Nem precisa pôr, né? Então, agora o meu vetor de indução magnética vai ser aqui, ó, 4, multiplicação de potência de mesma base.
Aqui tu sabes que é como se tivesse 1. Então fica 4 vezes 10, menos 7 mais 1, menos 6 Tesla. Ah, pode ser 4 microtesla. Claro que pode. Tem problema nenhum de colocar aqui, ó, 4. Esse 10 aqui, ó, vou colocar bem aqui. 10 a menos 6 é quanto vale o Mi, tá? Que é esse cara aqui que ele está dando aqui, ó. Então, micro Tesla. Tá aí. Essa é a resposta. Então, com isso, essa segunda parte está errada. Tranquilo? Aí sobrou quem? A letra D. Todas as afirmações anteriores estão erradas, incorretas. Então, a alternativa correta é a letra E. Pessoal, vou acalmar o coração de vocês agora aí. Presta atenção. Vou repetir. Esse tipo de questão, eu acredito que não cai. Sinceramente, não vai cair para te resolver item por item. Só estou fazendo aqui para a gente poder exercitar, tá bom? Ele sempre vai te dar para te botar questões que tu possa resolver com mais agilidade, para te ganhar tempo. Então, para isso, tu tem que saber as fórmulas. Vamos lá para a quarta questão. Um fio condutor, aqui de novo, ó. Um fio condutor retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente de 4 amperes. De 4 amperes. Então, vamos lá. Ele diz que tem uma corrente que é percorrido por um fio que é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Beleza? Sabendo que a permeabilidade magnética no meio ele está te dando aí, ó, que a permeabilidade vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Pode-se afirmar que o módulo do campo magnético, olha só, o meu campo magnético B, a uma distância, ele está te dando a distância. Essa distância é de 0,5 metros. De um fio pronto. Beleza, quando vem assim essa questão, né, a gente agradece. Por quê? Porque eu já percebi que a distância já está na unidade de medida do Sistema Internacional Metro. Eu não vou precisar transformar, já vou resolver direto. Fico feliz por isso. Então, olha, o campo magnético vai ser μ vezes a corrente dividido por 2πr. O meu campo magnético vai ser o μ, que vale 4 vezes 10, 4π vezes 10 elevado a menos 7, e a corrente que ele disse para a gente que vale 4 vezes 4. Tudo isso dividido por quem? Por 2π vezes o raio é 0,5. Pessoal, vocês concordam comigo que 0,5 é a mesma coisa que quanto? Que 0,5 é a mesma coisa que quanto? Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Vamos deixar 0,5 metros mesmo. Por quê? Lembra da regra da matemática? Presta atenção aqui para mim. Lembra da regra da matemática? Toda vez que eu tiver um número, que eu multiplicar esse número por meio, o resultado vai ser quanto? A metade desse número. Como assim, professor? Entendi. Simples. Se eu tenho 4, vou multiplicar por meio, a resposta é 2. Se eu tenho 5, vou multiplicar por meio, a resposta é 2,5. E aqui eu tenho 2. Só pegar esse cara bem aqui, ó. Eu tenho 2. Beleza? Vou multiplicar por meio, a resposta vai ser quanto? 1. Então, já vou dizer que aqui, ó, vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 4, dividido por quem? Olha aqui, aqui não vai dar 1, então fica 1π, que vai ser o próprio π. Aí eu corto esse cara aqui, ó, porque são iguais, então o meu vetor indução magnética vai ser quanto? 4 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, meu vetor vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Presta atenção, não é comum e nem dá para aceitar esse valor aqui, tem que ser menor que 10 e maior que 1. Aqui ele considerou, deu a resposta, ficou 16, tá? Então, a alternativa é.
Tu já marca aí, mas eu vou botar para vocês. O correto era fazer o quê? Fazer 1,6, andar com a vírgula para ficar exatamente 1,6. Aí ficaria 1,6 vezes 10 elevado a menos, entendeu? É essa a questão. Tranquilo? Beleza? Vamos dar continuidade. Opa, agora nós entramos na espira circular. Olha só, nós vamos entrar aqui numa questão de espira circular. Ela me diz o seguinte: na figura temos a representação de uma espira circular de raio R e percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor da indução magnética, ou seja, o meu B, supondo que o diâmetro, ele está me dando o diâmetro. O diâmetro é de 6 π centímetros. E a corrente elétrica é igual a 9 amperes. E ele já te dá aqui a constante, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro barra ampere. Pessoal, presta bem atenção, vamos lá, vamos lembrar de uma situação. Nós estamos trabalhando agora com o quê? Com uma espira circular. Então, eu já sei que a fórmula da espira, agora aqui, ó, vou levar aqui para vocês prestarem bem atenção da espira circular. Aqui, ó, tá bem aqui ela, ó. O vetor indução magnética é igual a μ0 vezes a corrente dividida por 2R. Então, vamos aqui, ó, presta atenção. É μ0 vezes a corrente dividido por 2R. Muita atenção nesse tipo de questão. Presta atenção, porque um vacilo de vocês perdem essa questão e aí faz a diferença. Presta atenção que ele deu o diâmetro aqui, ó. Ele deu o diâmetro bem aqui. Só que a fórmula não trabalha com diâmetro, a fórmula trabalha com quem? Com o raio, beleza? Então eu tenho que lembrar que o raio, vou botar bem aqui, ó, o raio é 2 vezes, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ele disse que o diâmetro é 2 vezes o raio, eu sei disso, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ah, então quer dizer que o raio é o diâmetro dividido por 2. Beleza. Então tu já sabe que aqui tu tem o diâmetro, que vale quanto? 6π. Então tu só vai pegar o 6 e dividir por 2, que vai dar quanto? 3π centímetros. É esse detalhe que tu tem que entender. Então aqui, ó, presta bem atenção. Eu vou botar bem aqui a formulazinha para vocês, ó. Então o raio é o diâmetro dividido por 2. Então o meu raio vai ser o diâmetro, que é 6π dividido por 2. Então o raio vai ser 3π. Pronto. Agora eu sei o valor de quanto vale o meu raio. Então o raio vale quanto? 3π. Só que 3π o quê? Centímetros, né? 3π centímetros. Só que eu não posso trabalhar em centímetro, eu tenho que transformar para metro. E 3 centímetros, esquece o π por enquanto. E os 3 centímetros transformando para metro fica como 0,03, porque eu só faço dividir por 100. E depois que eu transformo, que eu divido por 100, que dá 0,03, eu transformo para uma notação científica, que também é conhecida como potência de base 10. Aí lá vai ficar como? É a mesma coisa de que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Pronto. Então o raio é isso aí. Tranquilo? Vou ajeitar aqui melhor para vocês, que é para vocês não ficarem perdidos. Então aqui, ó, achei em centímetros. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ou, vou botar bem aqui, ó. Ou o raio vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 2π metros. Pronto. Que é o que a gente vai trabalhar. Por quê, professor? Porque a fórmula trabalha com raio e ele deu o diâmetro. Tranquilo?
Então agora a gente joga direto na fórmula, olha. Vamos jogar direto na fórmula. Vetor indução magnética é quem? É μ vezes a corrente, dividido por quem? Por 2R. Não é 2π, lembra lá, 2π é quando a gente está trabalhando com fio reto e longo. Quando a gente está trabalhando com espira circular é 2R. Então o meu vetor indução magnética vai ser o μ, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente que ele disse que vale 9, a questão falou para a gente isso, dividido por quem? Por 2. E agora o raio que vale quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, meu vetor indução magnética vale aqui, ó. Vamos começar a brincadeira, vamos patear aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então fica 2π vezes 10 elevado a menos 7. 9 dividido por 3 dá 3, então fica vezes 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Então olha só aqui. O meu vetor indução magnética vai ser 2 vezes 3, 6. Vezes... Aqui eu esqueci de colocar um detalhezinho bem aqui. Eu vou ajeitar aqui já, só um instante. Bem aqui eu esqueci de pôr, tá? 2π vezes 10 elevado a menos 2, tá? Que é aqui o π, ó, tá? Só que eu esqueci de colocar o π. Mas não vai fazer diferença porque eu corto o π com o π. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Aí eu corto o π com o π aqui, ó. Corto. Tranquilo? Aí vai ficar agora... Aí eu tenho que cortar esse cara daqui, ele vai ter que sumir, né? Então fica 2 vezes 10 elevado, deixa eu ajeitar. Deixa eu botar aqui. Vai ser agora, dá 2 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 3, porque 9 dividido por 3 dá 3, sobre 10 elevado a menos 2. Então aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Aí fica 6 vezes 10 elevado a menos 7. Esse cara aqui vai subir e quando subir inverte o sinal do expoente. Então fica 10 ao quadrado. Então meu vetor indução magnética vai ser 6 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, que nesse caso a gente vai subtrair menos 7 mais 2, menos 5 Tesla. Alternativa, vamos procurar letra A. Pronto. Pessoal, não pode errar essa questão. Preste atenção na hora que vão ler. Se ele está falando em diâmetro, tem que colocar para o raio. Tá beleza? Professor, mas teve questões ali anteriores que o D... mas aquele D não era de diâmetro, era de distância. E a gente estava trabalhando com fio reto e longo. Aqui a espira circular, a gente trabalha com raio e não com o diâmetro. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa sexta questão. Ele diz o seguinte: dois fios retos, longos e paralelos, e dispostos perpendicularmente ao plano da figura, são percorridos por uma corrente elétrica, saindo do plano. Calcule a distância do fio percorrido pela corrente 2A. Olha só, ele quer saber isso aqui. Calcule a distância do fio percorrido pela corrente elétrica de intensidade 2A. O campo magnético gerado pelos dois fios resulta num campo nulo sobre o segmento da reta. Bom, pessoal, ele está falando o seguinte. Imagina aqui, eu estou vendo aqui que eu tenho essa figura, beleza? Só que ele está dizendo que no determinado ponto que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar a figurinha de novo para vocês, ele está falando o seguinte para mim aqui, ó, que num determinado ponto, vai ter, eu vou colocar um ponto aqui qualquer, um ponto P. Nesse ponto, ele está dizendo que o vetor campo elétrico resultante é nulo, tá? E ele quer saber qual é essa distância que ele vai ser nulo.
Ah, professor, vai ser só nesse ponto? Só nesse ponto. Nos outros pontos possa ser que ele seja, mas também possa ser que não. Mas nesse ponto P, ele está dizendo que vai ser nulo. Então, tu observas para mim. Eu sei, ó, olha para a figura em cima. Da distância de um para o outro é de 60 centímetros. De um para o outro é de 60 centímetros. Então, vamos lá. Ele quer saber nesse ponto P. Então, imagina só. Ah, só para lembrar vocês, está vendo que as duas estão o quê? Estão de entrada ou estão de saída? É bom analisar, né? Tem ponto? Então está saindo. Só entra quando está no formato de X. O xzinho está dizendo que o campo elétrico está entrando. Quando é a bolinha, como está aqui, ó, está dizendo que o campo elétrico está. Desse ponto até aqui vale X. Então, desse ponto até aqui vale quanto? É simplesmente, se vale 60 vale tudo, e eu sei que aquele pedacinho vale X, então isso aqui vale quanto? Vale 60 menos X. Beleza? Vai valer 60 menos X. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai observar? Feito isso, eu tenho que ter em mente o seguinte. Que como ele está dizendo que naquele ponto P, ele está dizendo para mim que naquele ponto P o vetor campo elétrico é nulo, é porque ele está afirmando para mim que B1 é igual a B2. Que o campo elétrico que acontece aqui, ó, em B1 no ponto, vai ser igual ao campo elétrico em B2. Beleza? Então vamos lá começar a conta. Analisa aqui comigo. Como ele está falando de um fio, eu já sei que é μ, B. Quem é B1? É μ vezes a corrente. Sobre quem? Sobre a distância, 2π, né? 2π vezes quem? D1. E quem é D1? D1 é o meu X. Então, só faço substituir por X. Igual, quem é B2? B2 vai ser μ de novo, vezes a corrente, dividido por quem? Vai ser simplesmente dividido por quem? Olha só, por 2π de novo, vezes, agora, vezes quem? D2. E quem é D2? D2 vai ser 60 menos X. Tá tranquilo até aí, pessoal? Só estou pegando esse D aqui, esse D1, a distância. Então tá aqui que vale meu X. Em B2, a distância é 60 menos X. Aí eu vou começar a resolver, ó. Posso cortar esse cara aqui já, ó. Corta esse com esse, porque eles vão se dividir. Corta quem? 2π com 2π. E aqui é minha corrente 1, aqui minha corrente 2. Sobrou quem? Então fica I1 sobre X igual I2 sobre 60 menos X. Faz a multiplicação agora em forma de X, né? Fica como? Aí vai ficar... Vamos substituir logo os valores da corrente. Eu sei que I1 vale 2, então fica 2 sobre X igual a quem? I2 vale 4, ó. Então fica 4 sobre 60 menos X. Então fica aqui, ó. Fazendo a multiplicação em forma de X, 4x vai ser igual a 2 que multiplica 60 menos X. Então 4x vai ser igual... Só para fazer aqui a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 60, 120, menos 2 vezes x, 2x. Esse 2x está negativo, passa para o outro lado positivo, então fica 4x mais 2x igual a 120. 4x mais 2x, 6x igual a 120. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 6, porque o 6 está multiplicando no primeiro membro, passou para o segundo, dividindo. Com isso, o meu x vale quanto? 120 dividido por 6 vai dar 20 centímetros. Esse é o valor de quem? De x. É essa distância bem aqui, ó, daqui até aqui é de 20 centímetros. É aí que quem? Que os campos são nulos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito obrigado pela companhia. Tranquilo? Tudo vai dar certo. Vou fazer um pacote agora para as próximas. Essas outras duas vão ficar para a próxima. Beleza?
E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estudem, reta final, busquem, se desafiem, tá? O desafio está aqui para ajudar vocês. Busquem mesmo, mas não esqueçam de entregar o estudo de vocês na mão de Deus. Lembrem-se, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima. Tchau!